Então, na hora marcada, a comunidade se reúne à noite para a celebração da Santa Missa. Ah, já sei, o senhor está falando da missa do lava-pés da quinta-feira. Na verdade, essa missa poderia ser conhecida por muitos outros títulos muito mais simbólicos do que meramente lava-pés. Quer entender um pouco mais? Eu já te conto. Embora pareça estranho, quando começar a missa da Quinta-feira Santa, naquele momento nós terminaremos o tempo da Quaresma. Somos instruídos e sabemos que a Quaresma vai da quarta-feira de cinzas até a missa da Ceia do Senhor exclusiva, ou seja, o início da missa já marca o início do tríduo pascal e o fim do tempo quaresmal. Por isso é uma missa muito solene. É, a missa de lava-pés, né, padre? Gente, o lava-pés, o gesto simbólico do lava-pés, ele é o menos importante. Na verdade, pode até mesmo nem ser celebrado. A Quinta-feira Santa tem um significado muito maior. Nessa missa, que poderia e deveria ser conhecida como Ceia do Senhor, ou celebração, missa vespertina da Ceia do Senhor, é a missa que nós entendemos, ou começamos a entender, as grandes entregas de Jesus. Antes de Jesus se entregar totalmente nos braços da Santa Cruz, e como lembra o Evangelho de João, comunicar o Espírito à Igreja nascente, ele primeiramente se entrega na Eucaristia. E a Eucaristia se torna o sacrifício da nova aliança. Para entendermos isso, vamos bem devagar. Primeiramente, como que era a compreensão de fé, não só dos judeus, mas de grandes povos, a maioria dos grandes povos das antigas religiões. A compreensão é a seguinte: Deus Criador criou tudo e, para alguns povos, criou o ser humano para servir os deuses, para os hebreus, escolheu os hebreus, os judeus, como seu povo. Contudo, nós, por nossa condição humana, somos pecadores limitados. Por isso, precisamos nos sacrificar para sermos merecedores dos dons de Deus. Os sacrifícios antigos eram realizados pela mortandade de animais, e o sangue derramado do animal correria por terra no lugar do nosso sangue. Dessa forma, para muitos povos, a ira dos deuses seria aplacada e para o povo judeu haveria a remissão. Para nós cristãos, não há mais necessidade desses sacrifícios. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo, Deus encarnado, se sacrifica. Nós teríamos aqui espaço para uma catequese de horas, mas para entender assim, de forma muito rasa, abre-se um grande abismo entre a cultura cristã e todas as outras culturas, porque não são mais os seres humanos que sacrificam animais ou se sacrificam para agradar aos deuses. É o próprio Deus, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que se entrega como uma prova suprema de amor, não para pagar, mas para amar. A Eucaristia é o memorial dessa entrega de Jesus Cristo, acontecido uma vez só, mas antigamente dizíamos atualizada, hoje nós falamos um termo mais bonitinho, presentificada, ou tornada presente de novo em cada missa. Só que, para que haja sacrifício, há a necessidade que hajam os oferentes, os sacerdotes. E Jesus rompe com o sacerdócio do templo e institui um novo sacerdócio. Ele chama para si homens que, em nome do povo, continuam a ofertar esse sacrifício, que agora não é mais de animais, mas continuam a fazer memória, a perpetuar, a atualizar, presentificar o único e eterno sacrifício, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, na Quinta-feira Santa, Jesus institui um novo e eterno sacrifício e, concomitante junto dele, institui o novo sacerdócio. E toda aliança é um contrato de duas partes. Na Quinta-feira Santa, Jesus também estipula qual é o contrato, um novo contrato entre Deus e os homens. Não unicamente aqueles escritos em pedras, mas agora a nova aliança. E a nova aliança é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente essa frase também daria anos de catequese. Deus nos amou
de tanto amor, se entregou por nós. Pede que nós, sua igreja, façamos o mesmo. Por isso, na Quinta-feira Santa, Jesus institui um novo sacrifício, a Eucaristia, institui um novo sacerdócio e institui um novo mandamento. Poderíamos dizer que Jesus se entrega na Eucaristia, se entrega no sacerdócio e se entrega neste novo mandamento. Como gesto simbólico, e aqui vale a pena lembrar que o símbolo é este gesto ou este algo que fala muito mais do que as palavras, nós temos o rito do lava-pés, que é quando o sacerdote, que age em persona Christi Capite, se abaixa e lava os pés de alguns que estão servindo a comunidade. Este é um gesto simbólico, que mostra que o Cristo, ali realmente na pessoa do sacerdote, veio para se entregar e amar. Por isso, é um gesto bonito, mas a teologia e a liturgia é muito mais rica. É a missa que nós lembramos esta entrega total e incondicional de Jesus Cristo, que vai ser culminada, coroada com sua paixão na cruz. Toda missa é sacrifício, é entrega, é doação, é gesto de amor. Esse tríduo pascal, iniciado na Quinta-feira Santa, já nos fora relatado pela muito citada nesses vídeos peregrina Etéria, aquela que esteve em Jerusalém durante a Semana Santa. E ela anotou em seu diário o seguinte: na primeira hora da noite, por volta das 7 horas da noite, após o pôr do sol, os fiéis eram convidados a se reunir no Monte das Oliveiras, no local onde o Senhor teria ensinado o Pai Nosso, na antiga igreja Eleona, onde hoje está o mosteiro beneditino Pater Noster. E dali, aliás, por volta das 11 horas da noite, partiam em direção a um local onde hoje está a magnífica Basílica da Agonia, ou a Basílica de Todas as Nações, para os ofícios próprios que lembravam ali a agonia de Jesus. Acrescentando-se a esses ritos, então, se instituiu, ao entardecer, a missa vespertina, a missa da tarde da Ceia do Senhor, a missa Cena Domini. Nesta missa, que é muito festiva, porque nós celebramos alegremente a Eucaristia, o sacerdócio, o mandamento do amor, lê-se na primeira leitura o texto da Páscoa dos judeus, nossos pais na fé, a primeira Páscoa, a saída do Egito. E na segunda leitura se lê um texto de Paulo, quando Paulo, que é a quarta fonte, além dos evangelhos sinóticos, narram a instituição da Eucaristia. O evangelho fica por conta da cena de João, que é a cena do lava-pés, repito, como esse grande gesto simbólico das entregas de Jesus. A solenidade é tão grande que a maioria das dioceses reúnem todo o clero, todos os padres, normalmente no período da manhã, na Catedral Diocesana, para que em torno do seu bispo todos rezem a chamada Missa da Unidade, também popularmente conhecida como Missa dos Santos Olhos, porque nesta missa são abençoados os olhos dos catecúmenos, que é aquele óleo que nós ungimos a criança, na maioria dos casos, que será batizada, ou também os adultos que serão batizados, chamados catecúmenos, e também é abençoado o óleo dos enfermos, né? Batizar e curar são duas grandes missões do padre. Também nessa missa é consagrado o óleo do crisma, que é o óleo perfumado. Este óleo, inclusive, recebe esse nome porque ele é o óleo próprio das consagrações, das unções. Com este óleo são ungidos também os batizados, né, após o batismo, os crismandos, o padre tem suas mãos ungidas por esse óleo, o bispo a cabeça, o altar de uma nova matriz é por ele ungido também. E então à noite, festivamente, a comunidade começa a sua celebração, lembrando Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, ao mesmo tempo oferente e oferta, sacerdote e cordeiro. Esta é uma das missas mais belas da liturgia. O hino de louvor é acompanhado pelo som dos sinos, a alegria deve resplandecer na Assembleia, a Eucaristia consagrada é alimento da vida eterna e, finalizando a Santa Missa, ela termina de uma forma diferente. Não temos a bênção final, é quase que se entendêssemos que essa bênção só será dada lá no Sábado Santo. O sacerdote recolhe a Eucaristia, recebe o véu almeral, toma a Eucaristia dentro de uma âmbula, deixa o sacrário vazio e vai com a âmbula e a Eucaristia para um lugar reservado. Neste dia ou nesse momento,
nós como que entramos com o nosso Senhor no Horto das Oliveiras. A igreja, ela é desnudada, ou seja, são retiradas todas as flores, todas as velas e toalhas. O sacrário permanece de portas abertas e a comunidade se dirige para uma capela ou uma sala preparada à parte. Ali está festivo, porque Jesus está presente na Eucaristia e Cristo vive na Eucaristia. E a comunidade é convidada a vigiar com o Senhor. Nós estamos entrando com o Senhor no Calvário. Estamos começando a vislumbrar a entrega suprema nos braços da Santa Cruz. Já se entregou na Eucaristia, por isso há em nós um tom de alegria. Talvez mesmo por isso a capela é ornada com majestade. Mas ainda estamos vivendo esse clima da Sexta-feira Santa. Ou seja, sabemos do amor redentor de Jesus. Não deixe de participar dessa missa. É belo ver o ritual do lava-pés, mas é muito mais belo entender as entregas que Jesus faz. Ele se entrega total e inteiramente na Eucaristia.